Bem, gente, aqui é professor Léo, mais uma vez para uma aula de redação publicitária. Gostaria de conversar com vocês sobre um tema extremamente bacana, extremamente importante, que é sobre a questão da equipe de criação, né? Esse tema é uma continuação do tema da aula passada, né, que tem a ver com a função do emissor na redação publicitária. No entanto, geralmente quando a gente fala da função do emissor na redação publicitária, a gente não tem, a gente esquece de falar também das pessoas envolvidas na elaboração daquela mensagem que tem a ver com o público-alvo. E as pessoas envolvidas geralmente geralmente são três, né? O diretor de arte, a pessoa que trabalha o conceito da propaganda, que trabalha a ideia da propaganda, assim como a parte textual, e o designer, que vai dialogar com a pessoa que elabora o conceito. O diretor de arte vai coordenar essa dupla, né? O diretor de arte coordena o cara que faz o conceito e a ideia, ao mesmo tempo que o designer também está sob a coordenação do diretor de arte, né? Então, uma primeira informação que a gente deve ler para entender direitinho o assunto é a seguinte: na maioria das vezes, o redator publicitário não trabalha sozinho. O redator mais o diretor de arte, e em um primeiro momento ele precisa entender o que o briefing está pedindo. Ou seja, o redator e o diretor de arte estão trabalhando juntos para resolver um problema de comunicação. E esse problema de comunicação ele vai ser colocado para que na mesa, para que todos possam discutir conjuntamente esse problema. Resolvendo o problema da comunicação, fica tudo ok, né? Agora, é preciso a figura do diretor de arte como uma pessoa que coordena o conjunto das atividades individuais de cada um junto com o cliente. Vai estar lá o briefing, o diretor de arte, o cliente, coordenando as funções específicas, as funções particulares da pessoa que produz o anúncio e, ao mesmo tempo, produz a ideia do anúncio junto com o designer do anúncio, né? Isso para mídias digitais, mídias ágeis, né? Plataformas móveis, plataformas fixas, isso vai depender das demandas, né? Vamos avançar aqui mais um pouquinho, tá? Aqui é um conjunto de ideias que está representado a partir dessa imagem, né? Apenas para que possa ser estimulada a criação, tá? A produção de novas ideias, seja do ponto de vista textual, seja do ponto de vista do design, tá? Pronto. Outra informação bacana: o criativo, né, a pessoa que cria um anúncio publicitário, precisa se colocar no lugar do cliente público e observar o que ele quer atingir com esse conteúdo. O conteúdo dele, na verdade. Buscar conhecer o público. A gente já conversou sobre isso na aula passada, né? Eu estou apenas reforçando que, junto com o tema dos arquétipos, junto com o tema do reconhecimento do repertório atitudinal, ou seja, do repertório dos hábitos de uma certa comunidade, nós podemos preencher as expectativas do cliente, né? Fazendo assim um exercício de aproximação e de apropriação. Você vai se aproximar do cliente do briefing, vai se aproximar do público do cliente do briefing, né? E vai o tempo todo aproximando o seu olhar daquele público, daquela comunidade específica, que é o público que o cliente quer atingir, né? Vamos passar aqui mais um pouco, tá? Então, primeira coisa importante, escutar, né? Antes de você dar a sua opinião sobre um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de propaganda, escutar é a base de tudo. Aprenda a escutar. Assim como aqueles métodos da aula passada, né? Buscar sinônimos de palavras importantes que as comunidades colocam em dicionário, né? Tentar procurar ouvir o cliente, tentar fazer pesquisas, né? Isso é muito importante. Além disso, você deve, antes de tudo, sempre estar preparado metodologicamente para escutar, né? Quando você se coloca como alguém que escuta, a probabilidade de você refletir sobre a informação e dar respostas à informação dada de uma maneira adequada é maior, tá? A escuta é uma condição indispensável para a elaboração do processo criativo, tá? Quanto mais você escuta, mais vai ser satisfatório o teu processo criativo. Mais satisfatório vai ser a compreensão, a percepção do cliente em relação ao teu trabalho, tá? Joia? Então,
Pesquisa e escuta. Os olhos escutam também, viu, gente? Quando você faz a leitura de pesquisa, a leitura de vários materiais que te permitem obter mais informações sobre aquele determinado público, sobre um segmento de mercado específico, né? Assim como a escuta auditiva, você vai ter a escuta visual. A escuta visual é a leitura, né? A leitura silenciosa é uma leitura atenta que não deixa de parecer muito com o processo da escuta, né? É preciso investir tempo para aprender mais sobre o setor e como o anunciante atua nesse contexto. Ou seja, por mais que você entenda bem já o público com o qual o cliente trabalha, é importante você ir atrás de saber cada vez mais informações sobre o contexto em que o cliente atua. Por isso, pesquisas contínuas, né? Encomendar pesquisas contínuas, fazer o tempo todo a busca por novos conhecimentos em torno daquilo que você está tentando comunicar. Tá? É preciso que o redator publicitário, então, sinta-se fazendo parte do contexto no qual ele quer atingir, né? O qual ele quer atingir. Ser parte e tornar-se parte, ou seja, ele está comunicando algo, quando ele passa a comunicar algo através do anúncio, está comunicando algo com o qual ele já se sente pertencente, para uma comunidade com a qual ele já sente afinidade. Isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque é como se você estivesse comunicando para os seus algo que você está produzindo baseado nas informações anteriores que você pesquisou. Então essa é uma outra característica importante do texto publicitário, né? Se abrir para o mundo, né? Se entregar para o mundo, que depois você vai entender que pode ser o seu mundo também, porque você se redescobre a cada tipo de trabalho que você elabora. Se redescobrir é o quê? É procurar algo diferente de você, se inserir nesse algo diferente de você, e ao mesmo tempo você começa a perceber que você mesmo vai mudando na medida que você vai construindo aquela atividade de publicidade e propaganda. Você produz a informação para atingir o público e gerar venda, mas ao mesmo tempo que você produz essa informação, aquele contexto em torno do qual você fez a pesquisa para produzir a informação vai mudar você. Muda inteiramente a maneira como você observa a realidade, né? Ok? Google é importante fazer a pesquisa sempre, né? Mas antes disso, como eu digo, né? É sempre aquela coisa de ir a campo, catar informação, produzir uma transformação mínima no seu interior, aí fica mais fácil porque você está falando do lugar de fala do outro, né? Ao falar do lugar de fala do outro, você está cumprindo muito bem a expectativa do cliente e você está acumulando novas experiências. E ao acumular novas experiências, você vai, com certeza, mudar um pouco de si mesmo. Tá? Outra coisa, é importante um trabalho de coleta máximo de informações, ou seja, não coletar o mínimo por ansiedade e logo aproveitar e jogar informações lá arbitrariamente. Quanto mais informações você tem, melhor, né? Que isso quer dizer? Que é importante ter informações sobre vários ângulos em torno de um mesmo objeto, né? Por exemplo, se tu vai falar de uma bola que um certo jogador de futebol faz a propaganda ou a marca de um produto esportivo com o qual um jogador de futebol está ligado, você vai ter que entender, por exemplo, onde é que essa marca atua, né? Quais os principais países em que essa marca busca se vender, né? Isso é extremamente importante, né? Além disso, você vai ter que olhar a vida particular daquele jogador de futebol, né? Aí já é um outro tipo de pesquisa. Ao mesmo tempo, você vai ter que observar quais os jogos em que essa marca aparece mais ou menos, né? Cada tópico desse vai desenvolver parte de uma pesquisa diferente. É um mundo infinito. É como se você estivesse olhando o objeto para anúncio publicitário em vários ângulos. E ao fazer isso, você consegue ter uma visão de todo muito mais rica e muito mais complexa. Tá? Olha que anúncio bacana aqui, ó. O único descanso é o de tela, né? O único descanso é de tela. Está dizendo assim, num tipo de cor viva, que é a cor da academia, né? O único descanso é o de tela, né? Você está, na verdade, tentando expressar a ideia de intensidade, que é igual a um box de crossfit, né? É uma propaganda bem complexa, né? Porque envolve vários mundos, envolve tecnologia, envolve malhação, envolve
a tentativa da empresa, né, que no caso é a Lifters e a agência Red Hawk School, né, de fazer uma propaganda relacionada a esportes, mas sobre os mais diversos ângulos, né, sempre casando tecnologia e outras coisas mais. Tá? Olha só, Elvis, música boa na cabeça deixa a vida mais light. Né? É interessante, né? Qual é a identidade da pessoa que está escutando música? Tá no vinil, tá no celular, tá no próprio corpo dela, né? Na verdade, você tem vários aparelhos aqui, vários aparatos que complementam a propaganda, né? Olha que propaganda linda. Batalha das bandas, né? E aí, no caso, você está fazendo a propaganda da All Stars, mas ao mesmo tempo da All Star, mas ao mesmo tempo você está puxando a relação do All Star com bandas de rock, né? No caso, tem Nirvana, Ramones, né? Então, a identidade do produto ela é adicionada por meio da identidade das bandas que você está pesquisando, né? Então, entender a relação plural entre um produto e a identidade que ele quer gerar como hábito, parte do hábito de consumo, né, é super bacana. E qual é a identidade que ele quer gerar? Quer criar o vínculo do rock, da música de transgressão, com o produto à venda. Né? Para isso você vai ter que entender um pouco da história do rock, né? E ao mesmo tempo vai ter que entender um pouco da história do All Star. A perceber também como é que o mundo do consumo muda, dependendo do tipo de público que o All Star trabalha, seja masculino ou feminino. Mas no caso específico aqui é a pluralidade de discos de rock que está no fundo, imagens de bandas de rock também, tem o Kurt Cobain bem aqui, né? Outras bandas mais, Ramones, e isso é fundamental, né? Fundamental a gente entender a relação da história dessas bandas para poder você vender melhor o produto para pessoas que se identificam com essas bandas, que gostam de escutar essas músicas, né?